Fala, alunos e alunas! Chegando aí para a gravação de mais uma importante aula, disciplina Direito Constitucional, temática de extrema importância. Vamos falar hoje acerca da organização do Estado brasileiro. Conhecer a organização do Estado faz toda a diferença no seu processo estudantil, principalmente quando a gente pensa nessa subtemática repartição de competências. Por quê? Porque é um assunto que os estudantes têm uma dificuldade enorme. E a depender da forma como esse assunto ele foi transmitido, foi passado, é provável que o aluno só tenha lido a Constituição. E isso torna o cenário um cenário muito mais complexo no processo de aprendizado. Bom, a partir desta perspectiva, é de extrema importância você entender que nós estamos em um grande projeto, é o projeto Direito Constitucional Esquematizado. O que isso quer dizer? Aqui eu não estou ministrando uma aula qualquer. Eu estou ministrando uma aula com base no método criado por mim chamado de AV4.4. Por que AV4.4? AV de professor Alan Vinícius 4.4. Porque são 4 pilares que te conduzirão ao processo de aprovação em um concurso público. Planejamento de estudos, organização de estudos, aprendizado eficiente e inteligência emocional. Esses 4 pilares são fundamentais para que o seu processo estudantil esteja estruturado e, consequentemente, a aprovação seja resultado de um bom processo desenvolvido. Se neste momento você está no meu canal no YouTube, 3 execuções para você a partir de agora. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu joinha, o seu legal, o seu like, para que o algoritmo do YouTube saiba que este conteúdo é relevante para você e para que você auxilie a divulgar, difundir este trabalho. Certamente, diversos candidatos também têm uma dificuldade enorme neste conteúdo. A partir dessa perspectiva, o que é que a gente vai precisar entender? Na aula de número 1, eu trouxe toda a perspectiva histórica e formação do Estado brasileiro. Na aula de número 2, eu já falei sobre os tipos de competências. Nesta aula, nós vamos focar em uma base extremamente cobrada nas provas de concursos. Nós vamos falar acerca das competências legislativas. Nesta linha de competências legislativas, 2 grandes grupos são muito cobrados em provas de concursos públicos. Primeiro, a chamada competência privativa da União. Competência privativa da União. A competência privativa da União, ela difere da chamada competência concorrente. Ela difere da competência concorrente. A partir dessa perspectiva, você vai precisar conhecer e entender com profundidade a base técnica de diferenciação. É exatamente seguindo esta diretriz que, quando se fala em competência privativa da União, qual é a linha que tem que estar aqui na sua mente? A União, lógico, ela tem uma incumbência. Só que aqui, veja que a incumbência é só da União. Se é privativa dela, é porque não tem um outro ente federativo, pelo menos no primeiro momento, envolvido. Então, cabe à União a execução ou legislar sobre normas gerais, não é nem a execução, é a criação de normas, tanto sobre normas gerais, quanto sobre normas específicas.
tanto normas gerais quanto normas específicas, é a União a responsável por executar, porque é só dela. Só que aqui existe um grande detalhe. Esta palavra privativa gera uma grande característica para esse tipo de competência. E que grande característica é esta? É exatamente a ideia de que cabe delegação. Não esquece disso. Cabe delegação. Bom, a partir deste cenário, a partir desta perspectiva, você vai ter que se perguntar. Você vai precisar analisar. Cabe delegação do quê? Qual é a parte que é suscetível de delegação? Então, essa delegação, ela envolve as normas específicas. Então, aqui cabe a você efetuar a análise. Cabe a você efetuar a análise deste cenário relativo à delegação. Ou seja, primeiro, quando a gente fala da delegação, é acerca das normas específicas. Então, é sobre o que essa delegação? Pronto, é a primeira linha. Segunda linha é para quem essa delegação? Então, essa delegação ela vai se dar para os Estados-membros. Então, são os Estados-membros que podem receber a delegação para tratar sobre normas específicas atinentes a esta parte da competência privativa da União. Alan, o Distrito Federal pode, se ele pode atuar como Estado, é porque sim, é possível que o Distrito Federal receba esta delegação e atue como se Estado fosse. Pode para municípios? Aí não, jamais. Linha importante, linha de número 3. Como é que faz esta delegação, ou seja, um instrumento hábil? Esta delegação, ela será através de lei complementar. A delegação aqui feita, ela é através de lei complementar. Se liga nisso, através de lei complementar. O que é de extrema importância ainda? Onde é que esse dispositivo está presente? No artigo 22, parágrafo único da Constituição Federal de 1988. Então veja que esses foram os desdobramentos da competência privativa da União. Ainda nessa linha das competências legislativas, nós precisamos raciocinar a chamada competência concorrente. Mas antes da análise da competência concorrente, é importante eu trazer para você algumas informações extremamente relevantes. Se você ainda não está no meu site, é de extrema importância que você efetue o seguinte neste momento. Eu criei uma parte específica no meu site, especialmente para você, que se prepara para concursos públicos e quer um aprofundamento. E que quer saber com mais propriedade, com mais profundidade,
como aprender de uma forma mais robusta direito constitucional, direito administrativo, legislação, entender como fazer um planejamento de estudo, organização de estudos, aprender de forma eficiente, o aprendizado eficiente, a inteligência emocional. São aspectos que funcionam em simbiose, que funcionam juntos. E aqui eu criei uma página específica para que você entenda com profundidade acerca do direito constitucional. E aqui, qual é exatamente esta página? www.profalanvinicius.com profalanvinicius.com/método AV-DC de Direito Constitucional. Se liga nisso. Aqui você vai ter um acervo, além destas aulas, a aula que você está vendo aqui no YouTube, que você está vendo aqui no Facebook, você também terá acesso a simulados. E para que você consiga acessar esta página, você vai precisar deixar o seu melhor e-mail. Então eu vou mandar para você, por e-mail, os simulados em PDF, para que você tenha acesso com profundidade acerca dessas temáticas e possa avaliar o seu desempenho após a aula que aqui foi ministrada. Bom, a partir desta perspectiva, o que é que você vai precisar ainda vislumbrar? Além da questão atinente ao site, eu criei um grupo de estudos no Telegram. Grupo de estudos este 100% gratuito. Alan, eu não conheço este aplicativo. O Telegram é um aplicativo de mensagens semelhante ao WhatsApp, mas que tem muito mais funcionalidades. Dentre estas funcionalidades, melhor dizendo, você pode interagir com a questão. Eu coloco as alternativas e você pode clicar. É um quiz anônimo, tá? Mas que você pode participar e saber como os outros candidatos estão se saindo naquele quiz. Então, para você ter acesso ao Telegram, nesse momento que eu estou gravando este vídeo, são mais de 800 questões já disponíveis, inéditas, porque todas elas foram criadas por mim, gratuitas e comentadas, tá certo? Questões de direito constitucional e questões de direito administrativo. Para você ter acesso ao canal do Telegram, www.profalanvinicius.com/Telegram, tá certo? É de extrema importância que você enxergue estes aspectos. Bom, a partir desta perspectiva, o que é que a gente precisa entender acerca da competência concorrente? Que na competência concorrente, nós temos um papel para a União e nós temos um papel para os Estados-membros e para o Distrito Federal. Lembre-se que no âmbito da competência concorrente, os municípios, eles não fazem parte. Então, a União, ela estabelece normas gerais, e os estados e o Distrito Federal, eles servem para suplementar essas normas gerais. Ou seja, suplementar o que a União fez. Então, suplementar as normas gerais. Ou seja, quando eu falo em suplementar as normas gerais, eu estou me referindo a um processo de edição de normas específicas
Porque é na peculiaridade de cada estado e na peculiaridade do Distrito Federal. Só que aqui você precisa entender o seguinte: na competência privativa da União, veja que a União estabelecia normas gerais e específicas, mas que essa parte era suscetível de delegação, ou seja, só chegava ao Estado se houvesse delegação. Quando a gente fala do âmbito da competência concorrente, os estados vão editar essas normas específicas e tem que estar claro que é independente ou seja, não precisa existir uma delegação. É independente de delegação. Isso tem que estar cristalino na sua mente. Quando isso se torna cristalino na sua mente, sem dúvida você vai conseguir resolver as questões com muito mais profundidade. E aqui cabe duas atenções. Qual é a atenção 01? A primeira linha é, primeiro ponto, se eu estiver diante da inexistência de lei federal. Gente, se eu falei de lei federal, só pode ser sobre normas gerais, porque é a incumbência da União. Mais ou menos eu tenho este desenho. União edita normas gerais, estados normas específicas. Só que imagine que a União não editou a norma geral, ou seja, existe uma lacuna. Quando essa lacuna acontece, vai se abrir um espaço e o que é que vai acontecer? O Estado vai tomar tudo isso aqui. Ou seja, os estados não esquece, exercerão competência, caneta brega, legislativa, competência legislativa plena. Os estados exercerão competência legislativa plena. Ou seja, os estados passarão a poder legislar sobre todo o processo. Só que o que pode acontecer? É justamente o que pode acontecer que vai gerar necessidade de uma atenção de número 2. Pode ser que no momento 01 não tinha a norma geral, ou seja, não tinha sido editada a lei federal. Só que a lei federal pode surgir depois. Surgir depois a gente chama de superveniência. Então, se eu tiver uma superveniência de lei federal, você já sabe, se é de lei federal, só pode ser sobre normas gerais. Não tem jeito de não ser sobre normas gerais. Precisa ser sobre normas gerais, porque a União só edita norma geral. Qual é a consequência? Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrária. Ou seja, tem que estar muito claro isso na sua mente, gente. Ou seja,
Suspende a eficácia da lei estadual no que lhe for contrário. Suspende a eficácia. Caso a questão diga assim, ó. Revoga. Nunca. Não pode uma lei federal se intrometer numa lei estadual. Não pode, ela não pode revogar. Porque existe um cenário que não tem sobreposição, não tem hierarquia. Lembre-se que os entes federativos são independentes, eles são autônomos, né? É o termo técnico. E como eles são autônomos, independentes, quando eu digo que um atua sem o outro, sem a necessidade do outro, é a Constituição que determina qual é a função de cada um. Então tem que estar muito claro que a lei federal não revoga a lei estadual, mas ela pode suspender a eficácia. Suspender a eficácia em quê? Em relação a essa parte aqui, que a lei estadual ela acabou fazendo parte porque existia uma lacuna, tá certo? Todos esses itens que eu acabei de falar estão onde? Da competência concorrente. Todos eles estão no artigo 24, do parágrafo 1º ao parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988. É isso aí, galera. Com isso, nós fechamos mais uma grande aula acerca da temática repartição de competências constitucionais atinentes aos entes federativos. Um grande abraço, estamos juntos e até as próximas aulas. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Grande abraço e rumo à aprovação. Valeu, grande abraço.